Olá, eu sou Carla Domiciano, psicóloga, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre depressão. O que é depressão? O que causa depressão? O tratamento para a depressão? Vamos falar um pouquinho dessa doença que cerca de 10% da população mundial sofre, segundo a OMS, de problema de depressão. Depressão é um problema que altera o humor das pessoas. Os sintomas de uma pessoa depressiva são sintomas de tristeza profunda, perder a vontade de fazer algo por coisas que antes tinham prazer e agora não tem mais, pensamento catastrófico, uma coisa pequenininha ele torna grandiosa, sentimento de culpa, de medo, insegurança, irritabilidade, e também tem sintomas na questão biológica, alteração do sono, alteração do peso, a alimentação, ou a pessoa começa a comer compulsivamente ou perde a vontade total de comer, não quer se socializar. Os sintomas são grandiosos. E o que causa a depressão? Tem a ver com questão biológica, genética, neuroquímica, o funcionamento cerebral é diferente de uma pessoa depressiva e muito influencia o ambiente que essa pessoa está convivendo. O ambiente tem um fator sim, grandioso em um transtorno depressivo. Porque se você está num ambiente exposto a muito estresse, muita irritação, muita cobrança ou mudança bruscas de ambiente, faz com que o seu funcionamento comece a ter uma forma diferente e você pode adoecer. Traumas também é uma coisa que leva muito em consideração no processo depressivo, quando a pessoa sofre algum trauma. E é importante quando a gente fala de trauma, porque a gente parte do comportamento de tristeza. Sentir tristeza é normal, mas uma tristeza prolongada e uma tristeza não curada, não trabalhada, um luto de alguém, você perdeu o emprego, pode levar sim a um adoecimento depressivo. Então a gente precisa entender que a tristeza, ela tem uma causa. A depressão você não consegue saber a causa, você se sente triste, se sente desanimado, mas você não consegue saber o motivo, por que você está daquele jeito, por que você não tem mais ânimo, e geralmente são uma junção de fatores, não acontece da noite por dia, vai uma junção de fatores durante a sua vida, a alimentação não organizada, uma rotina, né, num ambiente com muito estresse, fator genético, então vai influenciando, tudo vai influenciando que você chega a ter depressão. E é importante a gente falar que não se fala em tratamento para depressão se a gente não fala em mudanças de hábito. Então a gente precisa falar em mudanças de hábitos. Quando a gente fala em mudança de ambiente, mudança de hábito, estilo de vida, nós estamos falando em alimentação saudável, nós estamos falando numa qualidade do sono, estamos falando em terapia, estamos falando num ambiente de trabalho mais organizado, sem você se cobrar tanto, você fazendo uma coisa por vez, meditação. Outra coisa extremamente importante é a questão espiritual. Não estamos aqui falando de religião, mas você crer em alguma coisa, a questão espiritual ajuda muito no processo depressivo também. Então, toda vez que a gente fala em tratamento para depressão, naturalmente a gente está falando em mudança de hábito. Por quê? A medicação ela entra para baixar os sintomas, para fazer com que a sua cabeça, o seu cérebro funcione mais, recebendo mais transmissores de serotonina, adrenalina, hormônios do prazer, da alegria. Porém, você precisa mudar a situação. Geralmente, quando a pessoa está num processo depressivo, além da medicação, em alguns casos não precisa, só a terapia, geralmente é a terapia cognitivo-comportamental. Então, além da terapia e a medicação, você precisa mudar o comportamento. O psicólogo, ele é o profissional que entra para ajustar as suas relações. Então, o medicamento você vai usar por um determinado tempo e depois você vai tirando essa medicação e você continua com a terapia, porque a terapia vai mudar os seus hábitos.
E quando a gente fala em depressão, a gente precisa entender uma coisa: não dá para esperar o sentimento passar para você começar a mudar os comportamentos. Você precisa mudar os seus comportamentos e naturalmente a gente vai substituindo sentimento de angústia, de dor, de tristeza por alegria, por satisfação, por bem-estar. E a gente precisa entender, você não adoeceu da noite pro dia. Então, para você fazer esse tratamento também não é de uma hora para outra. Porém, quando você vai para terapia, você consegue já começar a perceber as mudanças de comportamento e de sentimento na primeira, na segunda sessão. Mas é um tratamento gradativo, leva aí de 3 a 6 meses. Mas é importante, porque uma depressão não trabalhada, você torna um depressivo funcional. O que é isso? Você funciona, você trabalha, você vai à igreja, você tem uma vida social mediana, mas sempre com uma tristeza profunda, sempre com um desânimo, sempre sem ver gosto na vida. Por isso é importante, se você está ou conhece alguém que está com um sentimento frequente de tristeza, de angústia, não vê mais prazer nas coisas, procure a ajuda de um profissional. É muito importante, não é frescura, não podemos deixar para lá, porque a depressão não trabalhada leva a suicídio, leva a perda do trabalho, leva a você sair de relacionamentos, você não querer mais, não entende o porquê, mas não querer mais se relacionar, seja com amigos, seja com relacionamento romântico. Então precisamos levar a sério esse tema. Se inscreva no nosso canal, a gente vai estar sempre trazendo conteúdo ligado à saúde mental, a questão da evolução, e vocês podem deixar nos comentários aqui se você sente algum desses sintomas, se conhece alguém com algum desses sintomas, encaminha o nosso vídeo. É muito importante para nós ter essa devolutiva de vocês, para a gente continuar produzindo conteúdo de relevância que ajude a transformar a vida, né? E a gente caminhar junto nessa maravilhosa jornada da vida.